Olá pessoal, Fábio Akita. Finalmente chegou o dia de eu contar uma das minhas histórias mais longas. Eu falei um pouco no vídeo de o que estudar, sobre o que é ser um consultor. Então hoje eu quero explorar mais sobre isso e também sobre um mercado que a grande maioria das pessoas não conhece, o famigerado mundo Enterprise. Mais especificamente a vertente da SAP que eu conheci no começo dos anos 2000. Eu já falei algumas vezes de quando eu estava trabalhando na .com PSN, que fazia sites de esportes na América Latina. Todo mundo sabe que em 2001 a bolha das .com estourou com força. Muitos acharam que a internet ia até acabar e eu estava numa dessas .com. De repente eu estava na rua, mas não por muito tempo. Exatamente na semana que tudo explodiu, eu recebi uma ligação. Meu amigo e mentor Antélio Abi, que eu tinha conhecido anos antes, lá por 97, quando estava trabalhando pela minha agência num projetinho de intranet para Camargo Correia. Em 2001 ele tinha saído da Camargo e estava numa pequena consultoria Enterprise chamada Balance, e eles estavam precisando de alguém que entendesse tecnologias web, coisa que ainda era meio alienígena no mundo Enterprise. Ele me ofereceu para aprender esse tal de SAP e eu pensei, por que não? Para fazer esse episódio, eu pedi a ajuda de novo pro Antélio e, somado com o que eu lembro, eu vou tentar organizar algumas informações que podem ser interessantes. Para vocês entenderem, o Antélio é um consultor asterisco, coisa rara quando um consultor é bom em múltiplos módulos funcionais de um ERP. Ele já participou de grandes projetos em empresas como Monsanto, Telemaroi, Claro, Volks e dezenas de outras. Vamos dar uma recapitulada. Embora a SAP não seja nem de longe do tamanho do market cap de uma Microsoft, Google ou Apple, ela está instalada no coração das maiores empresas do mundo. Uma hipérbole que eu acho que não está muito longe da realidade é que eu digo que para entender a SAP, pegue a lista das 500 maiores empresas do mundo. Eu poderia apostar que a maioria ou quase todas rodam soluções de SAP no seu back-end. SAP-SI significa do alemão para o inglês Systems, Applications and Product in Data Processing. Seu quartel-general é em Walldorf, na Alemanha, com escritórios em 180 países e mais de 335 mil clientes. Sua gestão já foi muito centralizada, mas agora está espalhada pelo mundo inteiro, conseguindo suportar clientes 24/7 em qualquer fuso horário. Em 2017, a receita da SAP foi de mais de 23 bilhões de dólares, com lucro de mais de 4 bilhões. Ela tem quase 100 mil funcionários pelo mundo. Dentre as principais figuras da SAP, ainda está um de seus cofundadores, Hasso Plattner. Não sei se ainda hoje é assim, mas o Hasso sempre foi o arqui-inimigo de outro titã do mundo Enterprise, o famigerado Larry Ellison da Oracle. Diz uma lenda urbana que eles disputaram uma corrida de iate e quando o Hasso passou na frente, abaixou as calças e mostrou a bunda pro Larry. Uma curiosidade é que todo mundo se lembra do lendário laboratório da Xerox PARC, que foi a semente da revolução dos microcomputadores dos anos 80, a fonte onde tanto a Apple quanto a Microsoft beberam para sair com coisas como o mouse e a interface gráfica. Mas, além deles, a Xerox ainda ia deixar outro legado para a indústria. Segundo nossa amiga Wikipedia, a Xerox estava querendo sair da indústria de computadores até 75 e pediu à IBM para migrar seus sistemas de negócios para a tecnologia IBM. Então, 5 engenheiros da IBM que estavam trabalhando nesse software do sistema Enterprise, foi dito a eles que esse software não seria mais necessário. E em vez de jogar tudo fora, eles decidiram sair da IBM Tech e começar outra empresa. SAP é mais um dos casos em que o nome da empresa se sobrepõe ao nome de seus produtos e sistemas. O nome da empresa inicialmente foi System Analysis and Program Development, ou SAPD. E seu primeiro cliente foi a Imperial Chemical Industries em Ostringen, onde fizeram software de folha de pagamento de contabilidade para mainframe. Mas em vez de guardar os dados em cartões perfurados como a IBM fazia na época, eles armazenavam localmente num banco de dados lógico. Por isso chamaram o sistema de Real Time, e é de onde vem a letra R do principal sistema integrado deles, que em 73 foi lançado como R98. Em 79 lançaram o SAP R2, estendendo para outros módulos como gerenciamento de materiais e planejamento de produção.
Daí do mainframe eles pularam para a arquitetura cliente-servidor nos anos 90, o que chamávamos de arquitetura em 3 camadas, e com isso o nome foi de R2 para R3 em 95. No Brasil, algumas das primeiras instalações de SAP foi na Dow Química e Dupont, ambas usando o R2 em mainframe que serviriam de base para a construção da localização Brasil. Em termos de SAP, localização envolve não só o óbvio, que é traduzir todos os textos do sistema em português, mas também a tropicalização, que envolve regras de negócio específicas do nosso país, como as regras tributárias, fiscais, CLT e tudo mais. A primeira instalação do SAP R3 no Brasil foi na Philips, que veio via a consultoria francesa Atos Origin, que por si só tem uma história interessante, sendo originada do merge de 2 empresas francesas e da holandesa Origin. Foi adquirida pela KPMG em 2002 e depois a Atos Origin anunciou a compra da Siemens IT, que foi finalizada em 2011 sob o nome só de Atos. Enfim, no Brasil, a Atos Origin tinha sede onde hoje é o prédio da Localweb em São Paulo. A própria Origin foi tipo uma spin-off da área de TI da Philips e quem passou a representar a SAP no Brasil. Uma coisa que vocês devem ter ouvido falar que aconteceu no fim dos anos 90 foi a corrida desenfreada pelo bug do milênio. Eu lembro disso porque eu mesmo trabalhei consertando esse bug em 99, mas isso pode ser história para outro dia. De qualquer forma, as empresas baseadas em mainframe analisaram a possibilidade de implementar SAP, já que ia precisar lidar com o tal bug do milênio, então já aproveita para substituir o legado por SAP. Mas aí começou um empurra-empurra entre a então SAP AD da Alemanha e a Origin para investir na localização Brasil, ou seja, extrair o que se tinha na Philips como um conjunto reusável de templates e customizações para seu scaffold para novas instalações. Eu vou mencionar a localização depois, mas entenda que isso não é uma coisa barata de fazer. E com esse impasse, as multinacionais ameaçaram desistir da SAP, o que forçou a SAP a abrir a SAP Brasil e colocar a Origin de escanteio. Durante a virada do século, eu vi uma das grandes transições da SAP, do mundo client-server para integrar tecnologias web. Esse era um dos meus trabalhos. Na minha época, estávamos no R3 versão 4.6c. Eu costumo explicar o R3 da seguinte forma: comece imaginando uma máquina virtual, como um JVM. Essa camada parasita e se sobrepõe ao sistema operacional e também ao banco de dados relacional por baixo, como Oracle, DB2 ou SQL Server. 99% dos consultores não sabem se é um Unix ou um Windows ou o que está rodando, eles só viam o R3 em cima. Essa máquina virtual é tão completa que ela abstrai o banco de dados relacional inteiro, incluindo a linguagem de acesso, permissões, esquemas, dicionário de dados e todas as ferramentas de administração. Essa é a camada que chamávamos de Bases. Em linguajar do mercado, o cara de Bases costuma ser tipo o sysadmin ou o DevOps nos dias de hoje. E você acha que já viu um banco de dados grande? Você não viu. Na minha época, uma instalação padrão já pré-configurava mais de 40 mil tabelas e eu acho que hoje já é o dobro disso. Pense tabelas cujos nomes são acrônimos de palavras em alemão. Então você tem tabelas como VBAC e VBAP para cabeçalho de ordem de venda itens, você tem BookRS para código de empresa, LifeNR para fornecedor e assim por diante. E depois de algum tempo você decora muitos acrônimos e é bizarro que mais de 10 anos depois eu ainda lembro muitos de cabeça. Os acrônimos originalmente deveriam ser curtos, 4 caracteres para tabelas e 5 caracteres para nomes dos campos. Tudo isso para economizar espaço em memória e banco de dados. Afinal de contas, em 97, em pleno boom do SAP R3, o processador mais top da época era um Pentium 2. Sistemas Unix mais fortes rodavam em 32 bits. Na minha época havia o Minisap, que era só a camada Bases com as ferramentas de ABAP, mas sem os módulos funcionais. Era mais para os sysadmins e devs poderem ter um sandbox para brincar e treinar. Ainda existem versões mais novas disponíveis no SAP Trials, acessível para quem tem conta na SCN, a SAP Community Network. Eu vou explicar isso mais abaixo. Mas para entender, sem os módulos funcionais, ainda assim pesa nada menos que 15 GB para baixar e precisa de no mínimo 4 GB de RAM e 100 GB de HD para instalação. Existem algumas versões alternativas que podem ser instaladas via Docker, mas ainda precisam do mesmo espaço, é bizarro. Sobre essa máquina virtual,
roda uma linguagem proprietária chamada ABAP, que é um acrônimo em alemão absurdo que significa General Report Creation Processor, ou processador de criação de relatórios gerais. Ou seja, em muitos aspectos não é muito diferente de um PL/SQL da Oracle ou TSQL do SQL Server, mas como linguagem ela é bem mais completa e hoje em dia tem recursos como orientação a objetos. Como gerador de relatórios e também de formulários, existe ainda o SAP-GUI, que é um cliente burro. Via ABAP eu posso construir telas e o que é mandado para o client são as instruções de como desenhar essa tela. Do lado cliente não roda nenhuma lógica de negócio, só lógica de apresentação. Você usa um derivado desse conceito todo dia, o navegador web, que é só um cliente burro, que não roda nada e recebe instruções para desenhar a tela. Pelo menos era assim até embutirem tanto JavaScript. Enfim, o SAP-GUI é o navegador. Por exemplo, essa é a tela de login, o SAP Logon. Você pode cadastrar login para vários sistemas SAP. Aqui você pode ver o Easy Access, os menus para acessar os programas ou transações, mas na prática ninguém usa isso, todo mundo sabe o código da transação e digita direto. E o código de transação é um acrônimo em alemão. SE80, por exemplo, é o Object Explorer. Sobre esse runtime, você tem as ferramentas de desenvolvimento, o ABAP Workbench, que é o conjunto de ferramentas para editor, dicionário de dados, painter de tela e tudo mais, que é como se fosse seu Visual Studio ou Eclipse de hoje. E falando em Eclipse, existe até o ADT, que é o ABAP Development Tools, que são plugins para o Eclipse. Pouca gente usa por incompatibilidade de servidores, funcionalidades ou por serem reacionários a mudanças e além de demandar uma curva de aprendizado. Como mencionei antes, os programas são chamados de transações no SAP, o mesmo conceito de shortcuts do Windows. E para mim, a coisa mais importante nessa infraestrutura é o dicionário de dados, que contém todos os metadados do sistema que você acessa via o Object Navigator ou a Transaction SE80. Todas as transações são identificadas por um código como esse, é tipo uma URL para os programas. Eu vou tentar resumir bastante agora, mas por exemplo, no dicionário você tem tabelas, mas você lembra que eu falei que o Basis abstrai o banco por baixo? Uma tabela em ABAP é uma representação 1 para 1 com uma tabela no banco se ela for uma tabela que chamamos de transparente, mas existem pools, que são entidades independentes no dicionário, mas agrupados em tabelas físicas maiores ou pools no nível do banco de dados. Você tem cluster tables, que são fisicamente agrupadas em clusters baseados em suas chaves primárias. São alternativas para limitações de banco de dados, por exemplo, um tamanho de registro máximo ou de número de campos. Os dados de um registro lógico é guardado em mais do que uma linha no banco de dados. Fora as chaves, os demais campos ficam serializados em um campo raw ou cru. Obviamente, com o pior conceito de performance, mas de novo, fica transparente para o Workbench de ABAP o mesmo select. O trade-off para isso é a criação de tabelas secundárias particionadas. Mais interessante são os domains, que armazenam o registro dos elementos de dados. Eu acho muito engraçado que muito pouca gente sabe que qualquer banco de dados relacional que se preza tem coisas como User Defined Types ou Custom Types. Por exemplo, se eu falo, vamos representar um preço numa tabela, a primeira coisa que um programador pensa é, vou criar um campo float ou int. No SAP você tem um tipo chamado price e toda tabela que precisa de preço vai ter o tipo price e ponto. Se amanhã o tipo primitivo de price mudar, ela muda todo o sistema replicando a alteração para todos os demais objetos dependentes. Mais ainda, internamente no ABAP, digamos que eu queira uma variável no programa para armazenar o preço que eu puxo de uma tabela. Que tipo vai ser essa variável? Vai ser o tipo price, igual o que vem da tabela. E como o ABAP compila tipo uma ST, mas sua execução é dinâmica, se o tipo price muda, não só as tabelas, mas os programas passam a usar o tipo novo. É plug and play assim. Você acha que já viu boas modelagens de dados, mas comparado com o que se tem numa instalação SAP, chega a ser primitivo como um Hello World. Sendo ainda mais específico, uma tabela tem campos, campos têm elementos de dados têm domínios, e o domínio contém o tipo de dado para armazenamento de banco de dados, valores permitidos, rotinas de conversão. Por exemplo, o elemento centro de custo, valor string 1000, é convertido para 00001000.
Então, se um usuário preencher 000.000 ou 0.000, vai ser tudo reduzido a exatamente o mesmo valor. Então, o elemento de dados já traz embutido não só o tipo primitivo, mas regras como validação, conversão e inclusive a internacionalização do nome. Basta você falar que o campo é determinado domínio e ele já herda tudo. Uma aplicação prática. Um campo, por exemplo, o domínio e-mail, os espaços no início e no fim são suprimidos. O campo é convertido para minúsculo. Implementa-se uma regra de validação tipo regex em ABAP e um tamanho máximo. E qualquer campo que seja exibido na tela do usuário já vai implementar todas essas regras. Caso um dia o campo precise ser ampliado ou implementar uma regra do tipo @exemplo.com não é mais permitido, todas as referências utilizadas são automaticamente herdadas, sem a necessidade de search, copy, paste, etc. Você acaba aprendendo que dar manutenção em programas é muito mais difícil do que escrever programas, e a SAP criou um fluxo de trabalho extremamente eficiente, permitindo um código base existir e evoluir por quase meio século. E eu falei de localização antes e aqui entra domínios e elementos de dados de novo. Para quem acha que localização é só traduzir texto, na verdade a gente está falando de todos os cenários e regras de negócio particulares de um país para atender às necessidades fiscais e contábeis. Por exemplo, livros fiscais, cálculo e contabilização de impostos, retenção de impostos, obrigações acessórias como o SPED contábil, contribuições, REINF, além de cálculo de folha de pagamentos e outras regras derivadas de CLT, por exemplo. Como eu disse que existe essa abstração de elemento de dados num designer de tela, como você veria num Visual Basic, você não precisa arrastar um label, editar o texto e daí arrastar um campo de texto e criar as validações. Você arrasta o elemento de dados inteiro e ele já vem certinho, o texto internacionalizado, o tipo de campo de input correto e todas as validações e regras de negócio relacionados. É um nível acima do que você imagina como Rapid Application Development ou RAD, que é um Visual Basic ou Delphi. Pois é, lembra que eu falei que nomes de tabelas e campos no banco são tudo acrônimos em alemão? Não tem importância porque graças aos elementos de dados no dicionário, cada campo, além de tudo, tem as traduções nas diversas línguas suportadas, então todas as telas traduzem automaticamente também. Eu acho interessante porque se você começar a olhar todos os componentes em detalhes, é absolutamente surpreendente que um sistema como esse existe e faz você, enquanto programador, enxergar o quanto nós somos ruins. Por exemplo, um programador amador, se precisasse fazer um sistema de vendas, começaria pensando um troço besta, como uma tabela de produtos que tem campos como código do produto, nome, quantidade e preço. Esse é obviamente o jeito idiota de se fazer. Se você for um pouquinho mais avançado, vai pensar em variante de produtos, SKUs, modificadores de preço como descontos, preço de campanha. Mas se você for no módulo de vendas do SAP, o famoso SD, você vai ter um sistema de precificação que é uma matriz multidimensional programática que leva em conta as variantes todas que por si só são outras matrizes e todos os aspectos geográficos como setor de atividade, centro de distribuição e tantos outros parâmetros que modificam desde custo até imposto que vai na composição dos preços. Um produto, na verdade, são N produtos que vão com N preços diferentes dependente de quem faz o pedido, para onde entrega, como foi manufaturado ou comprado, onde está armazenado, em que cidade, em que estado, de que país. Eu tive a oportunidade de lidar com diversos módulos do R3, incluindo Sales and Distribution ou SD, Materials Management ou MM, Projects ou PS, Financials ou FI, Human Resources ou HR, e como eu disse, eu não era um consultor funcional, eu era um integrador principalmente para sistemas web. O R3 tinha um equivalente a RPC para integração ou Remote Procedure Calls. Se você for de Java, pense em algo como RMI ou Remote Method Invocation. Pensa a época de Decon, Complus ou Corba. Tudo tecnologia pré-JSON RPC que temos hoje em web.
Na minha época, a SAP começou a tentar modernizar tudo para a web, seguindo a tendência do mundo Java. A SAP compra muitas empresas o tempo todo e o portfólio de aquisição deles é enorme. Uma das empresas foi a InQMai, de outra figura que ficou muito famosa na época, o Shai Agassi, empreendedor israelense. Muito antes de Elon Musk, era Shai Agassi que estava iniciando a tendência de carros elétricos com sua empresa Better Place, que desenvolvia baterias para carros elétricos e foi fundada em 2007. Faliu em 2013, mas pense que foi tipo um pré-Tesla. Acho que meio por isso eu também não fiquei muito surpreso com o Elon Musk tendo conhecido Shai Agassi antes. Com a aquisição, ele virou presidente de produtos da SAP e foi um forte candidato a suceder Henning Kagerman como CEO em 2007. Mas nessa batalha, o Kagerman se estendeu como CEO até 2009 e o Agassi renunciou. Sob a liderança de Agassi, surgiu a plataforma SAP NetWeaver, um pacote complementar ao ERP ER3 que adicionava componentes web ao legado corporativo. Isso inclui pacotes como o SAP Enterprise Portals, que foi onde eu me certifiquei e virei especialista. Era um conjunto de aplicações J2EE que rodava no servidor de aplicações da InQMai. Diversos outros produtos foram saindo nessa época, os X-Apps, o Exchange Infrastructure ou XI, que era o sistema de filas, a versão menor do ERP para empresas menores, que foi o Business One, e muito mais. Foi uma pequena revolução e todo mundo ficava confuso porque era o mundo legado recebendo a porrada do mundo web. E exatamente nesse momento, um cara como eu, que era de web e aprendendo o legado, virei mosca branca. Nessa época, estávamos entrando na versão 4.7 do R3. Quando eu estava saindo do mundo SAP, eles estavam mudando o nome do produto principal de ERP de novo. De R3 passou a ser ECC, ou Enterprise Core Components. Então hoje em dia você não ouve mais falar de R3 e sim de ECC. Além disso, eu falei que o Hasso Plattner e o Larry Ellison não se bicam, mas uma das combinações mais fortes do mundo Enterprise sempre foi o R3 rodando com banco de dados Oracle. Era bem bizarro, é meio como é hoje, uns iPhones da Apple usando telas OLED da Samsung, embora sejam concorrentes. Hoje, o cliente que gera a maior receita de banco de dados Oracle no mundo é a própria SAP, que vende sua licença SAP adicionada do custo de licenciamento que é repassado para a Oracle. Houve um litígio jurídico entre ambas sobre o valor do repasse. A primeira sentença foi de 1,3 bilhão de dólares. No começo da sua história, a SAP não lidou com bancos próprios, sendo como princípio fundamental multiplataforma e multibanco. Para mitigar essa dependência, uma das alternativas foi o famoso Adabas D, que eles liberaram como open source com licença GPL no ano 2000. Em 2003, a SAP AD e MySQL AB se uniram e lançaram um novo banco de dados próprio para a SAP chamado de MaxDB. A MySQL saiu da jogada depois de alguns anos e a SAP continuou sozinha com o MaxDB, que hoje é closed source. Para controlar a dependência sobre o sistema operacional, a SAP é uma das acionistas da SUSE. Hoje, o caminho da SAP é todo direcionado para o SAP HANA, que é o novo banco de dados que roda como núcleo dos produtos de inteligência da SAP. É como se fosse um mantra ou uma lavagem cerebral. Tudo hoje na SAP gira em torno desse HANA. SAP HANA é um produto que vale a pena dar uma olhada. Em resumo, ele é um banco de dados in-memory. Pensa um Redis orientado a colunas, pensa um Cassandra, e com duas coisas absolutamente importantes, suporte ao OLTP e OLAP. O OLTP pensa em transações de bancos relacionais. A integridade dos dados é absolutamente importante num sistema enterprise. E OLAP é a parte analítica, que é suporte à análise multidimensional, que é o caso para Big Data, Data Mining, Data Warehouse. Se você nunca ouviu falar em dimensões, modelo estrela, cubos, então você não sabe nada do que é análise de dados ainda. Você acha que com uma mísera query SQL você vai conseguir chegar de forma eficiente nos dados de uma multinacional tipo uma Nestlé e agregar os resultados de venda de todos os países do mundo de uma só vez?
com capacidade de dar drill down do faturamento anual da marca e ir descendo esse drill down até chegar no faturamento de uma loja, pensa no que significa esse tipo de query e agora pensa centenas delas para ter a visão do mundo de uma multinacional. Quando vira data scientist, não era hipster como é hoje, já se lidava com big data em multinacionais. O S4 HANA é o primeiro recode da SAP, onde o antiquado combalido mais ativo e forte cinquentão R3 e suas repaginações segue finalmente para o caminho de legado. O trocadilho S4 é proposital da evolução do R para S e do 3 para 4. Por muitos anos, os sistemas SAP foram especializados em lidar com grande quantidade de transações, vendas, compras, contratos, projetos, manufatura, onde a prioridade foi funcionalidade com trade-off de performance. Agora que as empresas implementaram e tem essa quantidade massiva de dados, o foco tem sido em tornar esses dados inteligentes. Já que tem todos os dados vitais de uma empresa, porque o próprio sistema já não pode tomar muitas decisões estratégicas. Daí entra o HANA ligado a diversos outros produtos como o Trex, o próprio Hadoop e assim por diante. Voltando a falar do mercado nacional, eu lembro que quando comecei no mercado SAP, o mercado top tier era altamente concentrado no que chamávamos de Big Five. Para explicar, haviam as grandes consultorias de renome que eram quem conseguia fechar contratos gigantes como Petrobras, Vale, e existiam as quarteirizadas menores, como onde eu trabalhava, que prestavam serviço via essas grandes. No começo do século, as Big Five eram IBM, Arthur Andersen, PricewaterhouseCoopers, Ernst Young e KPMG. Mas não demorou muito e a parte de consultoria Arthur Andersen virou Accenture, a Price foi comprada pela IBM, a Ernst Young foi comprada pela Capgemini e no final as Big Five foram consolidadas em Big Three. Digamos que você quer se tornar um consultor, o que você tem que fazer? Você precisa passar por uma academia, são os cursos de certificação licenciados pela SAP. Existem dois motivos de por que você não tem como ser autodidata no mundo SAP. Primeiro, tenta ir no Google, você não vai achar nada de muito útil online. Toda a base de conhecimento da SAP é fechada, só consultores certificados têm acesso a essa base. Existe tipo um Deep Web da SAP que ninguém tem acesso, que é a SCN que mencionei no começo. Fora isso, para acessar essa base e também para conseguir acessar o sistema das empresas, você tem um SAP ID, que é seu RG de consultor e é reconhecido mundialmente e cadastrado na SAP da Alemanha. Sem isso, você não tem autorização para atuar como consultor. Parece que diminuiu um pouco a dificuldade. Antes você precisava fazer academia. Hoje tem um tal de Certification Day. Fragmentou um pouco o conceito de academias e bootcamps. Hoje tem mais cursos não oficiais para assuntos específicos. A época de ouro da SAP no Brasil foi do meio dos anos 90 até o começo dos 2000, eu acho, quando as taxas hora eram exorbitantes. Mas até esse mercado se comoditizou um pouco hoje em dia, mas a exclusividade ainda garante boas taxas. A certificação é do consultor, ligado à consultoria que pagou pelo curso ou prova, e são cursos caros. Na minha época, acho que uma academia era na casa dos 10 ou 20 mil reais. Para a consultoria, isso é importante, porque ela precisa de um número mínimo de consultores ligados ao seu CNPJ. Se o consultor trocar de consultoria, ele precisa pedir a transferência. É uma burocracia da SAP que ainda mantém um certo controle de como organiza seu mercado. É meio parecido com o que a Microsoft tem com os seus MCPs ou MCSEs. Em começo de carreira, o melhor é iniciar como trainee de uma das big que mencionei, entrar no programa da IBM, Accenture, Deloitte, Capgemini e outras. Elas são pouco divulgadas, então tem que cavar um pouco. E não é só para programadores. Na verdade, os consultores funcionais são especializados em cada módulo de negócio. Um contador pode virar consultor do módulo financeiro. Alguém que se formou em direito trabalhista pode trabalhar no módulo de RH, por exemplo. Outro ponto que eu achava interessante antigamente era o que a gente coloquialmente chamava de Z3. Uma das convenções de programador é que tudo que você desenvolvia em ABAP, que não era standard, a gente começava o nome com Y ou Z, muito mais Z. E um dos principais problemas de consultorias ruins é que, em vez de resolver os problemas do jeito certo, via customização dos módulos funcionais, eles resolvem fazer via força bruta. Basicamente, um copy e paste de uma transação que já existe em um Z para mudar 2 linhas de código.
Que nem antigamente quem fazia web tosco tinha index.php e index2.php ou coisas assim. Faça isso por muito tempo e você basicamente perde a habilidade de conseguir fazer upgrade do sistema, porque as transações originais vão ser atualizadas, mas as cópias Z vão ficar para trás. Então se formou um mercado paralelo para dar manutenção nesses malditos Z3. E você acha que só empresa pequena que faz isso? Não, empresas grandes fazem Z demais também, eu vi vários. Para evitar esses cenários, depois da minha época, a SAP inventou uma forma melhor para estender os programas padrão sem ter que ficar clonando em Zs, e isso é chamado de SAP Fiori, ou SAP na web. Eu mesmo ainda não vi, então não sei como é que funciona, mas deve ajudar a evitar um pouco as dores de cabeça de manter um Z3. E falando em suporte, um dos grandes mercados para consultorias de SAP ou Oracle é a parte de suporte. Eles vendem horas de suporte para grandes empresas. Na minha época não tinha, mas agora tem opções como a Rimini Street. Fazer tudo by the book custa caro, mas na prática não existe nenhuma trava de funcionamento do sistema, como chave de ativação ou algo assim. E mesmo que tivesse, daria para bypassar, porque o código-fonte do sistema em ABAP vem no sistema, ele é modificável. Mas só isso não é suficiente. Sem o suporte da SAP, seu sistema deteriora. Mas em vez de pagar os 22% de valor da aquisição da licença para efeito de manutenção, muitas empresas optam por não evoluir o SAP, porque os processos em si ficam estáveis e não mudam tanto. Os demais gaps de desenvolvimento, eles contratam suporte alternativo, literalmente mercado negro mesmo. Fica a cargo de empresas como essa Rimini Street manutenções desse tipo. Durante minha carreira Enterprise, eu passei por diversas empresas diferentes. Eu mencionei como eu ganhei o projeto de SAP Enterprise Portals na Suzano Papel e Celulose no meu vídeo de o que estudar. Mas além disso, eu passei quarteirizado por consultorias como Atos Origin e participei de projetos de merge de telecoms que gerou a Vivo, depois o merge que gerou a Claro, Ultrafértil Fosfértil, CIA, Copersucar, Exab, Embratel e outras. Apesar de ter sido um dos períodos mais estressantes, foi também um dos mais interessantes. O trabalho era longe de ser glamouroso, absolutamente longe de qualquer ideal de tech startup que você já tenha visto. Na verdade, eu acho que é o total oposto. Não tem hora, não tem lugar. Uma vez eu estava na Atos Origin falando de não sei que projeto, e literalmente numa conversa de bebedouro eu troquei ideia com um gerente de não sei aonde, e ele falou de um problema que estava tendo no módulo de viagens na instalação da Embratel, e por acaso eu tinha uma suspeita do que podia ser o problema. Ele disse que ninguém estava conseguindo resolver o problema há semanas, e quando falei da minha suspeita ele só disse: porra, você pode ir pro Rio amanhã? E assim eu fui pro Rio, passei 3 dias e resolvi o problema. Só para entender qual era o problema, uma transação SAP tem tela gráfica, mas ela pode rodar headless. Pensa como rodamos hoje um Selenium, Capybara, com o Chrome headless, mesma coisa, eles chamam isso de job, que roda em background. Agora, imagina se uma tela headless de repente sobe um dialog box que não tem como dar cancel. Daí, obviamente, esse job trava. Ninguém parou para pensar nisso. Daí eu achei onde abrir esse dialog, não lembro se fiz um ABAP ou uma exit ou algo assim para tirar esse dialog e aí tudo voltou a passar. Um bom consultor, por definição, tem que pensar fora da caixa. Como eu disse, nós temos menos tempo e menos recursos que todo mundo que tentou resolver antes da gente. Por isso que quando um consultor mosca branca troca de consultoria, até o cliente tende a mudar de consultoria se precisar para não perder o consultor. Nas consultorias menores, o consultor é mais importante do que a consultoria. Isso eu sempre achei legal. Por outro lado, gente que reclama demais nunca vai ser um solucionador de problemas, óbvio, porque claramente gasta mais tempo reclamando que resolvendo e, portanto, nunca será consultor, porque nós éramos a elite, a SWAT, os Navy SEALs. Quando nos chamam é porque a casa já caiu. Quer trabalho facinho, vai trabalhar em fábrica. Mas uma coisa é certa, nenhum programador tem como saber as regras de negócio de grandes empresas sem ter passado por elas, de preferência por várias delas. Eu não sou especialista, mas ter tido a oportunidade de lidar com áreas completamente diferentes como vendas, recursos humanos, financeiro, manufatura, logística, controladoria, me deu uma visão de estrutura de empresas que nenhum MBA e, obviamente,
nenhum evento ou workshop ou mentoria de SEA de startup jamais vai conseguir dar para ninguém. Você precisa ter sofrido o mundo enterprise para entender o mundo enterprise. É impossível saber disso de outra forma. Como tangente, eu acho engraçado quando um recém-formado ou um dropout acha que vai revolucionar qualquer coisa. Não vai. É uma loteria, é sorte, 1 em milhares. A razão é simples, o moleque chega e diz: vou revolucionar o mercado médico. Aí eu pergunto, beleza, quanto tempo você trabalhou na medicina? Em que especialidades? Em quantos hospitais? E ele fala, eu nunca fui médico. Eu só balanço a cabeça e mando embora. Nem os próprios médicos entendem o sistema onde eles mesmos trabalham estando dentro. Ou você tem um sócio médico que compreende os processos ou esquece. E não tente se comparar com os grandes. Você não é Reid Hoffman, você não é Jack Ma, você não é Elon Musk, nem o Shai Agassi. É um absurdo querer se comparar com eles. Muitos dos processos que eu apliquei nas empresas seguintes que trabalhei, incluindo na minha própria, são derivados do que eu aprendi no mundo SAP. As partes boas eu trouxe, as que eu vi na prática que não funcionavam, eu mudei. Mas não saiu a ideia do zero da minha cabeça. Foram anos e anos tentando de tudo, falhando, aprendendo por que falhou e tentando de novo. E eu tive a oportunidade de fazer esses testes em grandes empresas. E mesmo com tudo isso, quando eu comecei a minha própria empresa, eu tive vários problemas. Imagina você começar do absoluto zero sem nada disso e achar que vai dar certo. É como dizer, eu vou atravessar o Atlântico de caiaque, mas nem sei nadar ainda. Minha cabeça explode quando eu ouço a estupidez desse nível. O mundo SAP serviu para amadurecer minha visão de negócios, corporações e o mercado como um todo. Uma nova dimensão que um programador recebendo ordem de serviço numa fábrica jamais vai ter. Minha recomendação é que se você tiver a oportunidade, tente. Você não vai perder nada. Se eu pudesse voltar no tempo, será que eu passaria por todo esse estresse de novo? Com certeza. E é isso aí. Hoje foi uma pincelada muito rápida no que eu aprendi em 5, 6 anos nesse mercado. Não dá para detalhar tudo, mas acho que isso deve dar uma visão geral, pelo menos uma visão geral segundo o que eu experimentei. Tem muito mais que nem eu sei ainda. E vocês, já tiveram experiência no grande mercado Enterprise? Compartilhem suas experiências nos comentários abaixo. Se curtiu, mandem um joinha, compartilhem o vídeo com seus amigos, assine o canal e clique no sininho. A gente se vê, até mais!